Oi, irresistível, venha comigo embarcar na leitura e reflexão do capítulo 17 de Deuteronômio, onde vamos observar as diretrizes para os juízes, a importância para a justiça imparcial, a condenação da idolatria e o protocolo para estabelecer reis em Israel. Além do que, para manter a ordem e a justiça é preciso manter as leis de Deus, né? E aí eu vou pedir para você deixar o seu like e ao final do vídeo compartilhar com quem você ama. Vamos embora ler? Então, simbora! Vamos continuar aqui na Bíblia Viva, leitura bem atual, capítulo 16, não, perdão, capítulo 17, isso daí, vamos embora, Deuteronômio 17. Não sacrifiquem ao Senhor, o seu Deus, boi ou ovelha que tenha qualquer defeito ou qualquer deformidade. Oferta defeituosa ofende o Senhor. Se algum homem ou mulher que vive em qualquer uma das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, desrespeitar os termos da aliança do Senhor, fazendo com que o Senhor, o seu Deus, reprova, adorando outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou da lua, ou das estrelas, práticas que não ordenei e que são proibidas, investigue o caso a fundo para ver se é verdade. Se for fato comprovado que se fez tal abominação em Israel, então leve um homem ou uma mulher que tiver praticado esse pecado para fora da cidade e apedrejem essa pessoa até morrer. Contudo, nunca decretem a sentença de morte com base no depoimento de apenas uma testemunha. Será necessário o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. As testemunhas terão de atirar as primeiras pedras e depois todo o povo fará o mesmo. Desse modo será eliminado o mal do meio de Israel. Essa era a preocupação de Deus, que o povo que ele escolheu não se contaminasse. Quando aparecer alguma causa difícil demais para julgar, por exemplo, quando alguém for acusado de homicídio ou crimes com sangue e não existir evidência suficiente, ou alguém violou os direitos do próximo e for difícil provar isso, ou se ocorrer uma briga violenta com lesões físicas, dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor, o seu Deus. Os sacerdotes, os levitas e o juiz que estiverem em exercício vão ouvir o caso e depois declararão o veredito. O que eles mandarem fazer, estando reunidos no local escolhido pelo Senhor, terá de ser feito. Procedam de acordo com a sentença e as orientações que eles lhes derem. Da decisão deles não poderá haver reclamação nem recuso. O homem que proceder de maneira orgulhosa e não quiser aceitar a decisão do sacerdote, que está ali para servir o Senhor, nem a do juiz, esse homem terá de ser morto. Assim vocês eliminarão o mal de Israel. Dessa maneira todo o povo ouvirá, temerá e não agirá mais com orgulho. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem conquistado aquele território, viverem nele e disserem: bem que poderíamos ter um rei que nos governe, como as outras nações ao redor de nós. Tenham cuidado de proclamar rei aquele que o Senhor, o seu Deus, escolher. Esse rei terá de vir dos seus próprios irmãos israelitas. Vocês não poderão colocar como rei um estrangeiro que não seja israelita. Aquele que for coroado rei não poderá adquirir para si um grande número de cavalos, muito menos pensar em mandar o povo voltar para o Egito para obter mais cavalos, pois o Senhor disse: nunca mais voltem por este caminho. Também não deverá ter muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie do Senhor. Além disso, não deverá acumular muita prata e ouro. Quando for coroado e se assentar no trono como rei, terá de fazer uma cópia desta lei, do livro guardado pelos sacerdotes levitas. Esta cópia da lei estará sempre junto dele. O rei precisará ler este livro todos os dias da sua vida para aprender a respeitar o Senhor, o seu Deus, e a obedecer a todas as palavras dessa lei e todos os seus mandamentos. Isso impedirá que o rei ache que é superior aos demais irmãos israelitas. Também impedirá que ele se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim garantirá um reinado longo e feliz sobre Israel, bem como para os seus descendentes.
Uau! Com essa leitura, nós fomos transportados, né, para um tempo em que justiça e liderança eram assim pilares da justiça da vida israelita. E Deus estabelece regras precisas para o povo, com uma liderança justa, né, com as leis divinas. O capítulo inicia assim com uma orientação clara contra a idolatria, condenando veemente aqueles que se afastam de Deus para se curvar a outros deuses, não é verdade? E quando era confirmado que eles estavam fazendo isso, a punição era severa. Isso mostra como Deus trata, né, esse tema que ecoa por toda a Bíblia, que é a idolatria. Além disso, o capítulo mostra assim, critérios para os juízes. Equidade, né? É assim, uma característica importantíssima, porque os juízes são advertidos para evitar suborno, porque a verdadeira justiça vem do Senhor. É um chamado assim à integridade vital, né? Não apenas na liderança antiga, mas nas esferas de influência modernas. Isso precisa ser feito. Já a terceira parte fala sobre a escolha de um rei, caso o povo deseje ter um soberano como as nações vizinhas. Ou seja, Deus antecipou esse desejo na sua presciência. E aí estabeleceu relações como ter um futuro rei, antes de estabelecer uma monarquia em Israel. Ele deveria ser escolhido por Deus, né? Ele deveria ser israelita, não pode se apegar ao poder, ao luxo, às riquezas, e deve sempre manter a lei de Deus próximo ao seu coração. Essa instrução visa não apenas a humildade, mas também assim uma lembrança constante de que até mesmo reis estão sob a autoridade de Deus, assim como todos os governadores. Você sabia que até hoje Israel não tem uma constituição? Até hoje ela é regida pela Torá, com todos os mandamentos do Eterno. Você consegue, assim, imaginar aquele que sentou na cadeira do nosso presidente, escrevendo e lendo os mandamentos de Deus? Ai, como seria bom ter um governo do justo. Pois é, 2026 é logo ali. Preste atenção. Ao final, o capítulo sintetiza assim uma mensagem poderosa, porque a verdadeira liderança é servidão a Deus, né? É um capítulo assim que é assim um manual de sabedoria, lembrando do poder da justiça, da importância da lealdade a Deus e da necessidade eterna de liderança moral e ética. E aí, que lições a gente pode tirar deste capítulo para a gente poder aplicar em nossas vidas? Pensa. A importância de ter líderes justos e imparciais, observando a conduta moral deles, né? Também o reforço do compromisso integral de valores éticos e princípios do Senhor, não é verdade? O que mais? A necessidade de escolher líderes que conheçam e sigam as leis para ter um governo sábio, um governo do justo, que sirva o povo e não que o povo os sirva com aumentos de impostos, com promessas infundadas, mentirosas, né, com aquele amor mascarado, com um grande rombo do INSS, e a gente recebeu um país quebrado por causa de um governo corrupto. Bom, você que abriu as portas da cadeia, por favor, feche e apague a luz em 2026. Agora vamos voltar para as nossas reflexões, para a gente poder assim, extrair insights e escrever no nosso caderninho. É difícil ou fácil aplicar imparcialidade nas suas decisões diárias? Que medidas você pode tomar para evitar influências negativas na sua vida? O que caracteriza um líder sábio no nosso mundo atual? Pensa nisso. Vamos agora conversar com o Pai? Ai, Senhor, obrigada por nos trazer à tona essas reflexões pontuais, importantes para refletirmos sobre o que está acontecendo hoje no nosso país, Pai, que está virado de cabeça para baixo.
com total desrespeito aos teus ensinamentos, à tua justiça, à tua palavra, a equidade, a remissão. Obrigada, Pai. Obrigada por nos fazer pensar sobre tudo isso e nos posicionar também. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo. Muito obrigada, Pai. Amém e amém. Nós oramos em nome de Jesus. Yeshua HaMashiach. Gente, é isso aí. Se você curtiu, deixa o seu like e compartilha com pelo menos uma pessoa que você ama. Vai fazer bem a pessoa e você vai se sentir feliz de ter compartilhado a palavra do Senhor. E ó, um beijo pra você e amanhã tem mais. Estou te esperando aqui. Fui. Tchau.